Hoje nós vamos trabalhar o último sola da reforma, Soli Deo Glória. Nós trabalhamos os 5 solas durante o mês de outubro e pudemos ser ricamente abençoados na compreensão da graça de Deus e do amor de Deus. Esta série é uma série muito especial, porque no dia 31 de outubro, a Reforma Protestante, ela completará 500 anos. Então agora, nessa semana, que nós já iniciamos, hoje é o primeiro dia da semana, nessa semana a Reforma Protestante completará 500 anos. E é muito importante trazer os solas de volta. E aí nós já falamos os 4 últimos sola fide, ou somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, ou somente Cristos, ou somente a Cristo, ou somente a graça, e agora somente a Deus a glória. Esta é a 5ª e última mensagem desta série dos 5 solas, tá? O que é os 5 solas para você que está chegando hoje e não pegou o bonde andando? Os 5 solas são bandeiras que foram construídas, ou são ideologias teológicas, são temas teológicos que foram construídos durante a Reforma, mas especificamente sistematizados depois da Reforma com os chamados reformadores. Eles então formulam ali algumas ideias que Lutero estava estabelecendo contra a Igreja Romana. Então, no dia 31 de outubro, nós tivemos Lutero chegando na Catedral de Wittenberg, pregando ali as 95 teses de 1517, 31 de outubro de 1517, ele faz isso. Então agora nós estamos completando esses os 500 anos, e os 5 solas, eles são uma resposta à teologia da Igreja Romana daquela época, e que acredito eu não ter mudado ainda seu pensamento, continua aí com as mesmas perspectivas. E agora chegamos no último sola, no último somente, mostrando que somente a Deus a glória. Depois de mostrar que é somente por meio da fé, a fé é o meio pelo qual nós transferimos a confiança de nós para Cristo, é possível a salvação. Somente por meio da Escritura é que nós descobrimos a verdade sobre a salvação. Somente pelo ato do que Cristo fez com o nosso mediador é que nós podemos ter a salvação. E somente pelo processo da graça, ou seja, do fato de Jesus ter vindo e morrido especificamente por nós, é que nós podemos herdar o céu. E tudo isso deve então concluir que Deus deve receber toda honra e glória. Dessa forma, se o básico, se a salvação é feita para a glória de Deus, ainda mais todas as coisas. E eu queria tentar hoje expor o capítulo 11 de Romanos. Por que tentar? Porque é um capítulo longo, cheio de interpretações, que eu vou precisar gastar um tempo, mas se a gente chegar num tempo aí e precisar parar, a gente para, tá? Romanos capítulo 11, abre a sua Bíblia, no carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11. Meus irmãos, para a gente ganhar tempo, à medida que eu for expondo, eu vou lendo o texto, mas agora eu queria ler com vocês apenas o versículo 36, é o último capítulo, último versículo desse capítulo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Se você está com uma versão diferente da minha, a minha versão está projetada aqui, tá? E eu queria que nós pudéssemos, mesmo assentados, pudéssemos ler esse texto em uma só voz, bem fortes, todos juntos, acompanhando nessa versão que está sendo projetada aqui, tá bom? Romanos capítulo 11, verso 36. Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Mais uma vez, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar, colocando o nosso coração diante do Senhor.
Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Nós, ó Pai amado, realmente reconhecemos que não há condição nossa de entender Tua palavra de forma perfeita, a não ser que Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro. Existem coisas complexas na Tua palavra e que nós precisamos e dependemos exclusivamente, por mais que haja pesquisa e estudo, dependemos do Teu Espírito Santo, tanto para transmiti-la quanto para compreendê-la. Por isso eu lhe peço que Teu Espírito Santo agora venha ao encontro do nosso coração e torne clara para nós a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, o quinto sola da reforma, basicamente, ele levanta uma pergunta, ele traz a nós um conceito, e a pergunta basicamente é: qual é o sentido da vida? Você vai dizer, pastor, mas essa é a pergunta de todo mundo, essa é a pergunta dos filósofos. O que é o homem? Essa é a pergunta. Qual é o fim principal de cada homem? Qual é o objetivo pelo qual nós viemos à vida? Para que você existe? Essa é a pergunta que o só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória, responde. Essa perspectiva de mostrar que a glória, ela deve ser dada exclusivamente a Deus, ela não deve ser dada a nenhum líder religioso. Por isso, Lutero levanta dizendo: a glória não é ao Papa ou à igreja, a glória é somente ao Senhor. Apesar de Lutero não ter formulado essa ideia, mas isso ter sido feito depois pelos reformadores, a ideia de Lutero era exatamente mostrar que o homem, e o fim principal de todo homem, era exclusivamente celebrar Deus. E aí os reformadores, depois da reforma, quando começaram a sistematizar os conceitos teológicos, a organizar os conceitos teológicos, levantando essas bandeiras, começaram com essa perspectiva de que tudo que nós fazemos, seja comer ou beber, deve ser feito para a glória do Senhor. Então a nossa vida nada mais é do que viver em intimidade e prazer com Deus. O homem foi criado, portanto, para viver em um relacionamento íntimo. Assim era no jardim do Éden. Ele vivia em plena harmonia com Deus e nada lhe faltava. O homem era pleno, cheio de Deus. O problema é que, mesmo depois da queda, o conceito não mudou. Só que, mesmo o conceito não tendo mudado, o meu coração e o seu coração agora mudou. Porque ao invés de termos prazer pleno em Deus, começamos a buscar outras coisas além de Deus, e nós trocamos Deus de lugar, assim como Eva fez, e Adão fez, deixando Deus de canto, e como Deus, colocando-se no lugar dele em seus próprios corações, passaram a adorar a si mesmo. Daí então, toda a filosofia a começar a se estender para o conceito de que eu e você precisamos e podemos ser felizes à parte de Deus, ou separados de Deus. E aí esse conceito ele foi se estabelecendo com o humanismo, depois com a idade moderna e agora com a idade pós-moderna, onde o que importa é ser feliz, é se realizar. O que importa é o prazer a qualquer custo. O que importa é que você esteja bem. É por isso, meus amados, e conceitos como esse, talvez você vai dizer, pastor, mas esse conceito, o que isso tem a ver com a vida? Tudo a ver. Você provavelmente, há 2 semanas, uma semana e pouco atrás, acompanhou aqui em Goiânia, nossa vizinha, um caso de um adolescente que estava na escola, e por se constranger e por não estar feliz, porque os seus colegas, essa era a argumentação dele, estavam fazendo bullying com ele, ele se sentiu no direito, então, uma vez que ele não está feliz, de acabar com a vida dos seus colegas. Algo trágico, terrível, que abalou uma cidade, um estado, uma escola, abalou várias famílias. Mas tudo isso, meus queridos, tem um contexto por detrás, uma ideologia por detrás, onde agora ninguém mais pode me ofender, onde agora o que importa é que eu seja feliz. Nós estamos buscando alegria e satisfação e realizações em nós mesmos. É por isso também que nos últimos meses vocês têm acompanhado, assim como eu, a enxurrada de ideologia, por exemplo, a ideologia de gênero,
onde o que importa é ser feliz. Então, se a criança nasceu machinho, mas quer ser fêmea, não tem problema, ela pode ser, porque o importante é que ela seja feliz. Percebe aonde é que essa cultura e esse pecado do abandono de Deus e do prazer somente em Deus e um relacionamento de adoração com Deus vai nos levando? Vai nos levando a perder os padrões, vai nos levando a sermos pessoas subjetivas. Porque é o seguinte, o que é errado para você não é errado para mim. Então, se eu acho que é cultura ficar peladão lá e pedir para uma criança me tocar, não há problema. O problema está na sua cabeça. Eu não vejo isso como problema. Então não há problema agora se eu desejo crianças. Viu aonde isso está nos levando? Todas as notícias que você e eu temos acompanhado nos últimos meses, e isso tem avultado cada dia mais, é reflexo do homem distante de Deus, buscando propósito e sentido para a sua vida e prazer para a sua vida, fora de Deus, mas em si mesmo. Mas, meus amados, nós precisamos repensar o conceito com o qual nós estamos lidando. Nós precisamos ir contra a cultura, entender que o prazer e o motivo da nossa vida é exclusivamente a glória de Deus. Por isso que a nossa confissão, é por isso que o nosso breve catecismo começa com a pergunta básica sobre o fim principal de todo homem. E aí vocês que sabem só a primeira pergunta, não sabem a segunda inclusive, sabem muito bem. Qual é a primeira pergunta do breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? E qual é a resposta? Exatamente, glorificar a Deus e ter prazer para sempre. Qual é a segunda? A gente não sabe, né? Então está aí convocado para estudar o breve catecismo, mas fala exatamente sobre o prazer em Deus. É isso que nós precisamos resgatar. Paulo está respondendo uma série de questionamentos aqui nesse texto com relações às questões sobre quem Deus é, sobre a soberania de Deus, sobre a glória de Deus. A partir do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo está respondendo algumas dúvidas dos irmãos, alguns questionamentos, algumas perguntas, perguntas como, por exemplo, por que Deus rejeitou o seu antigo povo, Israel? E então quer dizer que se Deus rejeitou Israel e escolheu nós que somos gentios, então nós somos melhores do que os judeus, uma vez que Deus abandonou o povo dele e resolveu nos escolher, então nós somos melhores. Respondendo a isso, o capítulo 9 começa dizendo não. O projeto de Deus não falhou. O povo de Deus, de fato, será eleito e será salvo, porque o Israel, a plenitude de Israel, não é mais agora só a nação, mas agora é o povo de Deus como um todo. Capítulo 10, então, ele responde sobre essa mesma perspectiva, dizendo que não há orgulho nosso, não há do que nos orgulharmos, uma vez que nós somos trabalhados no Senhor Jesus, e eu e o judeu somos um povo só, o povo de Deus especificamente, somos um povo só. Respondendo a essa perspectiva, tirando o conceito de que eu sou um pouco melhor, existe alguma coisa no meu coração que me faz melhor do que o judeu, então Paulo levanta a argumentação de que a glória ela deve ser dada não exclusivamente a homens, mas somente a Deus, ratificando aquilo, obviamente, e trazendo a base com a qual os reformadores trabalharam durante toda a sua vida, os puritanos, que eram homens piedosos, homens de oração, e eles trabalharam exatamente esse conceito de que nós devemos dar somente a Deus toda a glória. A glória não pode ser dada a mim, mas ser dada exclusivamente a Deus. E eu gostaria de, à luz desse texto, mostrar o porquê, de fato, a glória deve ser dada somente e exclusivamente a Deus. Primeira coisa pela qual nós devemos dar glória somente a Deus, é porque não há falha em seus propósitos. Deus não tem falha nos seus propósitos. O capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo repete isso constantemente. Deus não falhou e nunca vai falhar em absolutamente nada daquilo que Ele organizou, que Ele determinou, que Ele escreveu, que Ele ordenou. Porque essa era a pergunta dos gentios. O propósito de Deus então falhou em salvar seu povo antigo? E ele diz, nunca.
Perceba comigo, do verso 1 ao verso 32, ele trabalha esse conceito aqui. Deus não falha em seu propósito. Deus, ele não se perde em seu propósito. E por que Deus não se perde em seu propósito? Porque os seus propósitos não podem ser observados por homens, porque eles vão além do entendimento humano. Os projetos de Deus, o Deus soberano, o conhecimento de Deus, os decretos de Deus, vão muito além da sua mente e da minha mente humana. Perceba como Paulo vem argumentando aí. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Então perceba que ele está respondendo a qual pergunta? Deus mudou o propósito? Deus rejeitou seu povo? Deus abandonou Israel? E o propósito que era para salvar o povo de Israel, então falhou. A promessa feita a Abraão, então falhou. É isso que eles estão perguntando, porque eles estão olhando, e é interessante pensar nisso aqui. Quando Deus faz a promessa, ele faz a promessa para o povo judeu. Só que depois de Cristo, o número dos eleitos e o número de cristãos aumenta, e o número de judeus cristãos diminui. A quantidade de judeus, a quantidade de israelitas que creem em Jesus Cristo, ela diminui, enquanto a quantidade dos gentios aumenta. E aí os gentios, olhando para tudo isso, eles fazem essa pergunta: Deus rejeitou o povo de Israel, o seu primeiro povo. É isso que Paulo começa a responder, que quando eles fazem essa pergunta, eles não estão conseguindo fazer a leitura perfeita do conhecimento geral, da sabedoria de Deus. E aí Paulo começa a argumentação, ele começa perguntando isso, né? Acaso Deus rejeitou o seu povo? E a resposta dele é óbvia: de maneira nenhuma. Ele vai dizer, prova disso sou eu mesmo, porque Paulo era israelita, e perceba que ele era israelita da gema. Ele diz, eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele é israelita de fato. Então ele está dizendo, olha, primeiro eu quero dizer para vocês que o projeto de Deus não falhou, porque eu sou de Israel, e eu creio em Cristo. Eu sou israelita da gema. Agora preste atenção em como como Paulo vai trabalhando esse argumento. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Mas preste atenção, olha a resposta. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Aqui Paulo toma emprestado o que aconteceu com Elias. O que aconteceu? Elias era um profeta do Antigo Testamento que pregava a respeito, obviamente, de Cristo, como todos os profetas faziam. Mas houve um momento em que a nação de Israel estava absolutamente corrompida, e por se corromper, o profeta agora, ao olhar tudo aquilo, e quando ele estava fugindo da rainha que estava perseguindo ele, a rainha essa que era ímpia, que apesar de fazer parte da nação, não cria em Deus Todo-Poderoso, mas adorava a Baal. Então, quando ele estava fugindo disso, Elias, ele convoca Deus para punir o povo, diz assim, Deus, o povo te abandonou, só fiquei eu. E aí olha o que Deus diz, não, os meus propósitos são muito maiores do que você imagina, o seu conhecimento é pífio perto do meu conhecimento. Existe um remanescente, 7.000 homens que não se dobraram. Perceba então que no meio do povo de Israel sempre existe o remanescente, sempre existe aquele que Deus separou, sempre existe aquele que Deus cumprirá a sua promessa. Essa é a argumentação que Paulo está dizendo, chamando agora a mente do povo para lembrar do que aconteceu com Elias, dizendo, olha, assim como Deus tinha um remanescente no meio dos israelitas, 7.000 homens que não haviam se dobrado diante de Baal, assim Deus permanece com o seu projeto. Olha o versículo 5, assim hoje, ou seja, assim como Deus permaneceu com os remanescentes, ou remanescente, o que é remanescente? É aquele que sobra, aquele que permanece firme. Tá? É mais ou menos assim, vamos supor que vai todo mundo embora e fica só uma pessoa aqui, é o remanescente, é aquele que fica, aquele que permanece. E aí ele diz exatamente isso, assim hoje também há um
remanescente, escolhido pela graça. Olha que coisa fantástica que Paulo está argumentando. Ele responde a pergunta feita no versículo 1. Deus rejeitou o seu povo? Ele diz: não, o seu povo permanece. Só que o seu povo permanece de forma diferente do que eles imaginavam. Porque antes eles imaginavam que eles permaneceriam porque eram habilidosos em cumprir a lei. Mas aqui, Deus, por meio de Paulo, descortina para nós que o nosso conhecimento acerca de quem Deus é e dos seus propósitos, que não são falhos, é muito pequeno. Ele diz: Deus ainda permanece com seus filhos, e permanece não por causa deles e do que eles fazem, mas por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então perceba que os propósitos de Deus vão muito além do nosso conhecimento, vão muito além daquilo que nós entendemos, vão muito além. Por isso temos que dar glória somente a Deus, porque não há falhas em seus propósitos, propósitos esses que vão além do nosso entendimento, mas também esses propósitos vão além da minha e da sua vontade, da minha e da sua vontade. O versículo 6 a 12, e depois o versículo 25 a 32. Olha o que diz agora o versículo 6. Lembra que ele está respondendo a pergunta. Qual pergunta? De que se Deus rejeitou o povo de Israel. E aí a resposta é não, Deus não rejeitou o povo de Israel, mas dentre o povo de Israel existem os eleitos de Deus, e essa eleição é feita pela graça. Perceba o verso 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Ele responde: Israel não consegue aquilo que tanto buscava, não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. Olha o que o texto está argumentando aqui para nós. Aqui quebra um conceito que a teologia arminiana tem, da eleição baseada na presciência, ou seja, no pré-conhecimento de Deus. Como nós cremos na eleição? A eleição é incondicional. Deus olha para nós, não vê nada, mas por causa do seu amor, da sua vontade, da sua livre vontade, Ele decide escolher os seus filhos. A teologia arminiana, a teologia que crê no livre-arbítrio, ela afirma o seguinte: não, nós cremos na eleição, mas nós cremos assim: Deus olhou para o futuro, viu quem ia crer nele, e uma vez que aquela pessoa ia crer nele, Deus o escolhe. Isso é chamada de eleição baseada na presciência, no pré-conhecimento. Deus sabia quem ia escolhê-lo, e aí Deus o escolhe. É uma eleição baseada na sua ação, é uma eleição baseada naquilo que você faria. Esse texto ele absolutamente quebra com isso, porque ele disse que a eleição ela não depende de nós. Perceba que ele diz: Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Ou seja, dentro do povo de Israel existiam os eleitos, e os demais, o que Deus fez? Endurece o coração. Deixa eu só dizer uma coisa importante: Deus não endurece como se a gente queria e de agora Ele faz a gente não querer. Não, o que Deus faz é avultar o desejo que já é nato em mim e em você. Quando Deus endurece o coração de quem lhe apraz, não quer dizer que a pessoa era boazinha e agora Deus tornou ela malzinha. Não, quer dizer que Deus só avulta o homem, entregando-o à sua própria vontade, endurecendo-lhe o próprio coração, assim como Ele fez com Faraó. Deus endurece o coração de Faraó, mas não é que Faraó estava bom e ficava ruim, estava bom e ficava ruim. Não, Deus só pegava o desejo de Faraó e deixava ele livre. Porque naturalmente eu e você, o que temos dentro de nós é uma briga constante contra Deus. Nós sempre não vamos ao encontro de Deus, nós vamos querer brigar com Ele. E agora que Paulo fala, está dizendo: olha, o Israel como um todo, ele não é eleito, ele não é salvo, mas os eleitos dentro de Israel serão salvos. O resto, Deus vai deixar endurecido. Olha, agora ele cita aqui no versículo 8, 9 e 10, o textos do Antigo Testamento. Ele traz à tona aqui o texto de Isaías capítulo 29, verso 10. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver
e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Lembra quando Jesus vem à terra? Por que ele pregava por parábola? Quando foi lhe perguntado, qual foi sua resposta? Ele diz: para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam, e se convertam, se arrependam dos seus pecados e convertam e sejam salvos. Ou seja, Deus bloqueia o entendimento. A palavra atordoamento aqui é aquela palavra, refere à ideia de, sabe quando você acorda meio assustado, que você não tem muita noção do que está acontecendo, né? Alguém te dá um susto e você ainda está caindo a ficha, você não consegue fazer a leitura das coisas perfeitas, você vê por obscuridade, você até vê as pessoas ou vê a situação, mas você não consegue ler a situação. Essa é a expressão usada aqui. Deus faz o quê? Embaraça-lhes a visão. Deus não esclarece. Por isso, quando a palavra de Deus diz que a palavra era pregada e as pessoas se rendiam, como ele fez, por exemplo, em Atos, qual eram as palavras usadas? E Deus lhes abriu o entendimento. Deus tornou claro, tirou a nuvem de frente, tirou aquela coisa embaçada que estava nos seus olhos, aquilo que antes eles não percebiam. Mas aqueles que não são os seus eleitos, Deus deixa desse jeito, sem entender nada. Eles até veem, eles até conseguem enxergar, mesmo que de forma obscurecida, algumas coisas, o Deus da história, mas não conseguem entender. E mais, e lembra que ele está citando um texto do Antigo Testamento, e ele está dizendo até os dias de hoje, nos seus dias, e ainda é assim hoje. Depois ele cita Davi, no Salmo 69, versículo 22 e 23, que a mesa deles, aqui é um salmo imprecatório, quando Davi, ele pede a Deus a punição contra os seus inimigos, que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escurecem-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. É isso que ele está dizendo sobre Israel. Deus, ele no meio de Israel, ele tem o seu povo, e que os desígnios de Deus vai além da sua vontade. Se você crê no que eu estou falando ou não crê, pouco importa. Deus vai cumprir o que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque os seus desígnios, os seus propósitos são perfeitos e vai além da minha própria vontade. Paulo até gostaria que todo Israel fosse salvo, mas isso não vai acontecer. Ele continua a discorrer o texto, e ele volta nesse assunto lá no versículo 25. Olha como Paulo vai trabalhando aqui o conceito. Antes disso, deixa eu só terminar aqui o versículo 11 e 12 para que você entenda. Ele diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Paulo está dizendo o seguinte, deixa eu tentar construir o pensamento de Paulo. Deus escolheu alguns dentre o povo de Israel, e aqueles que Deus não escolheu, Deus torna obscuro a sua vontade. E essas pessoas que são de Israel, eles se rebelam contra Deus, eles caem, eles saem da presença de Deus, eles entram em desobediência contra Deus. E a pergunta de Paulo agora no versículo 11 é essa. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? A pergunta foi sem propósito que Israel caísse? Foi sem propósito que Israel ficasse contra Deus, contra o Evangelho? Ele responde: de modo nenhum, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, transgressão aqui refere ao fato deles terem matado Cristo, por causa dessa transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Olha o que Paulo está argumentando aqui, é para mostrar que a nossa vontade, especificamente, ela não é determinante para os propósitos de Deus, mas ele diz assim: Israel que abandonou o Senhor, ele o fez determinado por Deus para que a salvação, é como se ele falasse assim: eu vou colocar Israel de lado e agora eu vou trabalhar com os gentios, eu vou abençoar os gentios. Foi por causa do que aconteceu com Israel, pelo fato de eles terem matado Cristo e o rejeitado, é que o Evangelho veio para mim e para você. Então, não tem propósito ruim nisso. O fato do povo de Israel não crer se tornou bênção para a nossa vida também. Se tornou
a graça para a nossa vida. É isso que Paulo está argumentando aqui no versículo 11. Percebe então que vai muito além do querer. Por isso que ele repete, ele diz aqui no versículo 7 que Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava. Não depende daquela vontade e da sua habilidade, mas dos propósitos de Deus serem cumpridos como ele de fato quer. Agora olha o versículo 12 aí na sua Bíblia. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, mundo aqui não quer dizer a raça humana toda, mas isso quer dizer pessoas que estão espalhadas no mundo inteiro, gentios. Quem são gentios? São pessoas que não eram judeus. Todo mundo que não é judeu é gentil, é considerado gentil. E ele diz: se a transgressão deles significa riqueza para mim e para você, olha aí, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Aqui Paulo resolve complicar a vida de quem interpreta a Bíblia, porque parece, rapidamente falando, que ele está dizendo que Israel foi colocado de lado, Deus vai trabalhar os eleitos e depois todo Israel será salvo. Mas vamos entender como de fato isso é explicado por Paulo agora no versículo 25, quando ele retoma essa ideia, no versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Perceba que uma das coisas que Paulo está trabalhando aqui é o conceito de que os gentios podem se orgulhar porque eles foram eleitos no lugar dos judeus. Eles não funciona assim. E aí ele vai explicar o porquê. Israel experimentou um endurecimento em parte até chegar à plenitude dos gentios. O que é plenitude? É o número completo dos eleitos, até que todas as pessoas que são eleitas por Deus, elas possam crer nele. Isso é a plenitude dos gentios. A plenitude é a ideia de completar o número daqueles que vão crer em Jesus Cristo. Deus tem um número, né? Eu não sei quanto que é, mas um número é grande. A Bíblia diz que é número maior do que a areia de todas as praias, os grãos de areia de todas as praias do mundo, e mais do que as estrelas do céu. Então é muita gente juntando aí o povo dele. Então ele está falando assim, olha, perceba uma coisa interessante aqui no versículo 25, ele diz: irmãos, não quero que ignorem este mistério. Quando Paulo fala não quero que ignorem esse mistério, ele está referindo-se agora como homem de Deus, revelando algo que ninguém sabia. Até agora ninguém, inclusive é só Paulo e Jesus que falam mais ou menos disso. Jesus toca nesse assunto mais ou menos, mas aqui o único que fala disso aqui é Paulo. E olha o que ele diz aqui, falando sobre a completude dos gentios. Deus endureceu em parte, a ideia os gentios, os judeus estavam aqui, Deus endurece eles por parte, a salvação vem para os judeus, para os gentios, que é eu e você, até completar o número dos eleitos e salvos. Agora o versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Problema, todo Israel vai ser salvo mesmo ou não vai? Essa é a grande pergunta que Paulo vai tentar, ou que Paulo vai trabalhar e que nós precisamos responder à luz desse texto aqui. Paulo cita agora Isaías capítulo 59, versículo 20, ele diz: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E agora ele cita Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui, irmãos, Deus nunca abandonou sua promessa. O povo de Israel, a promessa será cumprida, assim como foi feito para Abraão, como foi feito para Isaac, como foi feito para Jacó, como foi feito para Adão. Essa promessa vai permanecer. O povo dele será salvo, será definitivamente completo. Todo o Israel será de fato completo. Agora olha o versículo 28, o que ele faz aqui? Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Perceba, Deus levantou os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, principalmente Abraão, Isaac e Jacó, especificamente nessa ordem.
Deus levantou desses homens de Israel, e aí ele continua argumentando, Deus os elegeu dentre o povo, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele está dizendo, se Deus prometeu que Israel seria salvo, e se Deus prometeu a Abraão que ele faria uma grande nação de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, ele vai cumprir. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, ou seja, uma vez que Israel matou Jesus, e foi contra Jesus, o Evangelho veio para nós gentios. Inclusive Deus levanta um apóstolo só para nós os gentios, que é o apóstolo Paulo, chamado apóstolo dos gentios. E aí ele continua dizendo assim, assim também agora, eles se tornaram, desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Meus irmãos, o que eu quero que você compreenda na argumentação de Paulo aqui Paulo não está afirmando que o Israel será completo e todo mundo que nasceu em Israel vai ser salvo. A plenitude de Israel é como a plenitude dos gentios. São todos os gentios que são salvos? Não, são os eleitos dentre os gentios. São todos os de Israel que são salvos, os da nação de Israel? Não, são os eleitos dentro da nação de Israel. Dessa forma, gentios e judeus serão salvos pela graça de Cristo. E aqui ele traz essa argumentação, verso 28 a 29, e o verso 30 ao verso 32, ele trabalha duas perspectivas aqui, com as quais Deus trabalha. Ele vai salvar o seu povo, porque ele é um Deus imutável, e uma vez que ele fez a promessa lá atrás, ele vai cumprir a sua promessa aqui na frente. E ele vai salvar o seu povo por causa da sua misericórdia. Tanto gentios quanto judeus vão completar o número dos eleitos de Deus, do propósito de Deus, não pela sua própria vontade, mas pela palavra de Deus e pela sua misericórdia. Porque Deus colocou todo mundo debaixo do mesmo lugar. Qual foi? Da desobediência. Está todo mundo perdido, tanto gentios quanto judeus. Então, os que forem salvos, serão salvos plenamente pela graça de Deus, e pela sua misericórdia. É isso que ele argumenta nesses versos que acabamos de dizer. Perceba então que não é pela minha vontade, não é pela minha habilidade, mas exclusivamente porque os planos de Deus não falham, e uma vez que o plano de Deus emergiu lá atrás, ele permanece até a sua consumação. Ele começa no jardim do Éden e ele termina no Apocalipse. Ele levanta Jesus ali atrás e ele continua a erguer Jesus aqui na frente. Essa é a ideia. Os planos de Deus vão muito além da minha própria vontade, vão muito além do meu próprio entendimento. Mas os planos de Deus, eles não falham, os seus propósitos não falham, e isso deve nos causar temor e humildade. Versículo 13 ao versículo 24. Olha o que o versículo 13 nos diz. Estou falando a vocês, gentios, preste atenção nisso aqui, porque o que ele vai dizer agora é para você mesmo. Você que não é, tem algum judeu aqui? Não? Então é para você mesmo. Então preste atenção, porque ele está falando, olha, dentro da igreja dos romanos, lá tinha gentil e judeu, ele está dizendo, não é para os judeus essa conversa, é para vocês, né? É vocês que são gentios, específico. Ele fala assim, olha, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Ele está dizendo assim, eu queria muito, mas muito mesmo, que dentro dos judeus se levantasse mais gente que cresce em Jesus, e eu esmero em ficar falando coisas para vocês, para quem sabe provocar ciúmes nele, porque o povo judeu era um povo muito orgulhoso de serem adoradores de um Deus só, eles tinham esse orgulho de serem um povo eleito, né? E por isso que inclusive mataram Jesus, porque eles estavam agora sendo colocados em xeque. Mas preste atenção no que ele vai argumentando aqui para nós. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo,
O que será a aceitação, senão a vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é, e se a raiz é santa, os ramos também o serão. Verso 17: se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, for enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie entre esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, então eu sou melhor, né? E Paulo diz: não, está certo, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Deixa eu tentar explicar isso aqui que Paulo está falando, e aí a gente continua a argumentação aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: de fato, Deus começou o seu processo de salvação dentro do povo de Israel, mas Deus não mudou o seu processo, mas Ele transfere agora essa perspectiva para nós que somos gentios. Isso, inclusive, já foi predito por Jesus. Se você puder, desmarca que não, mas vai para Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21 é quando você tem aqui a parábola dos lavradores. Deixa eu tentar contar essa história para você, daquilo que Jesus está contando aqui. Jesus conta a parábola o seguinte: tinha um cara que tinha uma lavoura, plantação de vinha, e então ele resolveu arrendar a terra. Ou seja, o pessoal ia cuidar e eles iam dividir os lucros. Quando chegou o tempo de colher, o que ele fez? Enviou alguns homens. Quando aqueles trabalhadores, é isso que o texto está dizendo, quando os trabalhadores viram os homens, o que eles fizeram? Os homens foram enviados para colher as coisas, para colher os frutos ao dono da vinha. Mas o que eles fizeram? Mataram aqueles homens. O dono da vinha envia pela segunda vez mais trabalhadores, e eles fazem a mesma coisa. Eles matam cruelmente todos eles. Olha aí o versículo 35. Os lavradores agarraram seus servos e a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhe outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Então perceba o seguinte: ele envia um grupo para ir lá buscar o que é dele, os lavradores matam. Ele envia um segundo grupo maior para poder pegar o que é dele, os lavradores matam. Agora o senhor da vinha tem uma ideia: eu vou enviar o meu filho, porque ao meu filho eles vão respeitar. Mas quando eles chegam lá, e o filho dele chega, ele diz: pronto, vamos matar o herdeiro, porque matando o herdeiro nós podemos ficar com tudo, vamos herdar inclusive a terra. O que eles fazem? Matam também o filho. Depois de contar essa história, verso 40, olha a pergunta de Jesus: portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Essa é a pergunta de Jesus para aquele povo que estava escutando. Olha o que eles responderam. Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem fruto, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. E aí Jesus disse o seguinte, presta atenção. Jesus lhe disse: vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Agora vem a revelação da parábola. Pois então eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Para quem Jesus está falando isso aqui? Para os de Israel, para os judeus. Então Jesus está dizendo: eu vou tirar isso de vocês. Obviamente a explicação dessa parábola, vocês sabem, e aí está bem claro para nós aqui, Deus é o dono da vinha, e os servos são os profetas, especificamente. Todos, ou quase todos os profetas foram mortos por Israel.
até que viesse o filho do dono da vinha, que é Jesus Cristo. E o que eles fizeram com Cristo? Mataram também. Após isso, o que Deus faz? Capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele diz o seguinte: eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e eles os capacitará a pregar o meu evangelho na Judeia, na Samaria e nos confins da terra, ou seja, até Iporá, até o seu povo, até os gentios. Perceba que aqui o reino de Deus, ele expande para nós. E sabe qual é o propósito pelo qual o reino de Deus veio para mim e para você? Olha o versículo final aí, no versículo 43. E será dado a um povo que dê os frutos do reino. Deus, quando nos concedeu o reino dele, a graça dele nos concedeu para que eu e você pudéssemos dar frutos. Deus não tirou o reino de Israel e o transportou aos gentios, para mim e para você, para que a gente ficasse parado, mas foi para que nós pudéssemos dar frutos, e isso deve causar em nós temor, porque nós não somos melhores. Versículo 20, e está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema. E aí olha o que diz o versículo 22, portanto considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na credulidade, serão enxertados por Deus, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Olha, deixa eu tentar mais uma vez ilustrar. Paulo é complicado de explicar, ainda mais para a nossa mente gentílica. Nós não temos a ideia do judeu. Se o judeu lendo isso aqui é mais fácil, pelo menos naquela época. Naquela época era comum trabalhar o conceito do enxerto das árvores. A gente faz isso hoje ainda. Mas como é que era feito, por exemplo, um tratamento de uma videira que era brava? Ela era meio que venenosa, ela não produzia o azeite, a azeitona lá como deveria. Então o que o pessoal fazia? Eles iam naqueles ramos, naquele pé grande de oliveira boa, eles tiravam uns galhos da oliveira boa, cortava na parte do galho, assim, dos galhos, e aí o que eles faziam? Pegava a oliveira ruim, que era chamada oliveira brava, fazia uma ponta, tipo uma ponta de flecha, e enfincava ela na oliveira boa, de forma que a seiva da oliveira ruim com a oliveira boa se misturava. E o que acontecia com aquilo? A oliveira que era ruim, que era brava, misturada com a raiz da oliveira boa, passava a produzir o quê? Fruto bom. O que Paulo está dizendo, e usando essa comparação aqui, o que é a oliveira boa? Israel. Israel é a boa oliveira. Está ali nesse conceito todo. Dessa oliveira, ou melhor, de Cristo, melhor dizendo, Israel está preso ali em Cristo. Dessa oliveira Deus arranca vários ramos judeus, e agora ele coloca os gentios ali. E a argumentação de Paulo se nós, que fomos colocados na árvore sem sermos da árvore, imagina se o povo de Israel se arrepender, Deus pode trazer de volta esse povo. E é isso que ele diz que vai acontecer quando completar o número dos gentios. Um grande número de judeus irá crer. É como se ele dissesse: Deus trará de volta os galhos da boa árvore. É isso que Paulo está basicamente argumentando aqui. Nós somos enxertados, mas ele nos dá um alerta, sem querer ser, e eu estou dizendo o que Paulo disse aqui, sem querer cometer um erro teológico,
Mas se você, meu querido, abandonar Cristo, Deus o abandonará. Isso é claro aqui. Ele está dizendo, se Ele não poupou nem aqueles que faziam parte da videira original, vocês então vão levar a punição de Deus, mas muito maior. Então está aqui uma dica para mim e para você. Diante dos planos e projetos de Deus, eu e você precisamos ter humildade, mas também temos que ter temor. Por isso o versículo 20, não se orgulhe, mas tema. Não abandone a Cristo, permaneça nele. É isso que ele está argumentando aqui. Esse é o Deus que nós devemos dar a glória somente. Deus que planeja todo o seu propósito. Quando Paulo percebe toda essa história, Deus que faz o seu plano, que faz com que Israel permaneça, que faz com que Israel permaneça firme, que faz com que os gentios permaneçam firmes, tudo na sua glória, ele no verso 33, ele tem aqui agora uma segunda argumentação, cantando um hino de louvor ao Senhor, quando ele nos revela que a Deus deve ser dado somente a glória, porque tudo se cumpre nele. Esse é o hino mais lindo que as Escrituras têm sobre a soberania de Deus. Olha o que ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E então ele termina dizendo: soli Deo glória, ou somente a Deus a glória, porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. Então que tudo termine e seja feito para a sua glória, não só hoje, mas sempre, e amém. E Paulo ele fala o seguinte: pois a sabedoria de Deus é um conhecimento, e seu conhecimento são perfeitos, e pois os seus caminhos são insondáveis, são grandiosos demais. E eu quero terminar dizendo exatamente isso daqui: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo usa aqui o verso 33, e ele diz agora no versículo 34: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Não precisa, sabe por quê? Porque Deus é rico em sabedoria e conhecimento. Ele sabe o que faz e como faz, porque todas as coisas se cumprem nele, e nele as coisas acontecem, porque é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Por isso, todas as coisas devem ser feitas para a glória dele. E agora, Paulo conclui no final do verso 33. O verso 33 e o verso 34 está junto, e o verso 33 e o verso 35 está junto. Agora ele diz assim: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. E o verso 35, ele diz: quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Meus irmãos, ele está dizendo o seguinte: o juízo de Deus, a execução do juízo de Deus é perfeito. Deus, quando condena alguém, ele o faz por perfeição. Quem de nós pode entender a perfeição da execução do seu juízo? E ele diz: ninguém tem algum ponto com Deus, porque ninguém fez nada para que Deus possa dar em troca. Diante disso, algumas coisas nós precisamos tomar como cuidado. Por que é importante levantar essa quinta bandeira? Porque infelizmente no meio das nossas igrejas tem surgido grandes heresias, como por exemplo a teologia do determinismo, onde as pessoas dizem para Deus que elas obrigam a Deus, e elas começam a determinar as coisas. Conceito trazido por Benihim, Neus Antioque. A ideia de que agora nós temos que ordenar a Deus. Uma vez que eu faço um jejum, eu determino, eu não aceito mais as coisas. Você não escutou as pessoas, nunca escutou crentes dizerem que eles não podem aceitar doença, não podem aceitar depressão, não podem aceitar isso, não podem aceitar aquilo, como se eles fossem o próprio Deus, como se eles governassem sua vida, como se eles dominassem sua vida. Meus irmãos, somente a Deus a glória, e é Ele quem cumpre os seus próprios desígnios, sua própria vontade.
Todas as coisas são feitas, executadas nele e por meio dele, e tudo caminha para o rumo dele, não para você. É a Deus a glória. Tira seu time de campo e coloca Deus na sua vida como Deus central da sua história. É isso que você e eu precisamos fazer à luz dessa verdade. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Que eu e você saiamos de campo e voltemos o Deus da história para o nosso coração. Lembre-se, Adão e Eva, eles trocam de Deus, eles se introduzem a si mesmo no lugar de Deus. Por isso, os 10 mandamentos começam exatamente os 4 primeiros, dizem exatamente sobre o seu problema e o meu problema de adorarmos outras coisas além de Deus. Não terás outro Deus diante de mim, porque só a mim, diz o nosso Deus, a glória hoje para todo sempre. Mas o fantástico é que por causa da misericórdia e dos desígnios perfeitos de Deus, desde a eternidade, Deus foi dando sinais da sua graça. Quando Adão cai e troca de Deus, ele envia seu filho, para que naquele momento Deus fosse reintroduzido ao seu coração. E quando Satanás tenta Jesus, da mesma forma como tentou Adão e Eva, Jesus permanece para sempre. E qual foi a palavra final quando Jesus expulsa Satanás? Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E Deus, Jesus, permanece firme e introduz o próprio Deus em nossa alma novamente. Nós somos trazidos de volta para a presença dEle, porque Deus planejou isso desde a eternidade. Esse é o Deus a quem servimos. É um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. É um Deus que escreveu a história. É um Deus que faz você acordar todo dia. É um Deus que conhece suas angústias, suas dores, e elas são inclusive planejadas e projetadas pelo próprio Deus para amadurecer sua vida, porque é pelos seus desígnios perfeitos, passando pela sua vontade, é que Ele te leva para Ele. Porque nós somos agora santificados nele, no ato da cruz de Cristo. Porque toda a Bíblia, ela nos revela que todas as coisas estão escritas, determinadas e desenvolvidas por Deus. Toda a história, ela tem apenas uma mensagem. A mensagem de um Deus que manda em tudo, mas que resolveu nos amar, seja judeus ou seja gentios. Deus resolveu amar um povo que Ele determinou escolher para Ele, por causa da sua vontade e da sua soberania. Por isso, tudo se cumpre nele, e eu e você jamais podemos entender perfeitamente esses caminhos e sondar esses caminhos, porque somente Ele é que faz isso. Mas houve um momento na história em que Deus nos revelou seus desígnios, quando Jesus vem e disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Preste atenção como a história bíblica ela vai desenrolando esses conceitos aqui. 66 livros, dezenas de autores, um cânone sagrado, milhares de anos em construção. Considere as obras: contos de história e lei, profecia e poesia, versos de sabedoria e cartas para amigos. Agora, olhe novamente. O que você vê? Atrás da criação caída, onde o primeiro filho, Adão, desviou toda a humanidade, existe um filho fiel, um Adão novo que cumpre a promessa e esmaga a cabeça da serpente. Nas águas do dilúvio, assim como Deus usou Noé para salvar sua família do juízo, há um vaso maior pelo qual todos os filhos de Deus são salvos. No altar do desespero, assim como Isaac perguntou ao pai: onde está o cordeiro para o sacrifício? Vem a resposta do deserto: eis o cordeiro. Para um povo sedento, assim como Moisés atingiu a rocha no deserto, há uma rocha cuja água viva satisfaz para sempre. Na batalha contra Golias, onde um rei improvável tornou-se um campeão para o povo, vemos a sombra de um rei maior que derrota o pecado e a morte para reivindicar nossa vitória. No longo exílio de um povo,
Os olhos de Isaías foram abertos para uma visão de salvação e a jornada eterna do povo de Deus para a terra prometida. Até que finalmente, na humilde manjedoura, a esperança do mundo, o Rei que reina de um trono de palha para a cruz do Calvário, até o túmulo imortal da Páscoa eterna. Toda a história lança sua sombra. Cada palavra, cada verso tem seu testemunho. O Santo Messias, Jesus Cristo, o Rei eterno. Cada história da Bíblia tem sua palavra. Cada história lança luz sobre a verdade de Jesus. Toda a história, desde Adão, aponta para Cristo. Desde Adão. Deus levanta os seus profetas, mas foram mortos. Mas desde lá, todo o seu propósito foi cumprido plenamente. Por isso a gente encerra com essa ideia, porque dele, por meio dele e para ele, resume todas as coisas. Mais uma vez eu lhe pergunto, qual é o sentido da vida? E eu digo para você, a glória de Deus. É por isso que você trabalha, é por isso que você vive, é por isso que você respira, é por isso que você anda. E eu quero terminar dizendo a você o seguinte: prontifique-se a fazer todas as coisas de sua vida, desde as mais corriqueiras, para a glória de Deus. Cuidado para que você não esteja usando o seu trabalho para a sua própria glória, para a sua própria satisfação. Primeiro, você vai se frustrar nisso. Segundo, você cometerá um grande pecado, porque se comer e beber devem ser feitos para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 10, imagine trabalhar, imagine planejar, imagine projetar a vida. Por isso, prontifique-se a fazer todas as coisas para a glória dele. Vigie, procure se perguntar, antes de fazer algo, se aquilo glorificará o nome de Deus. Isso permitirá que você cresça espiritualmente e cumpra seu papel como cristão, que é glorificar a Deus. Outra coisa que eu quero que você entenda: descanse. Mesmo que você não consiga entender absolutamente nada do que acontece em sua história, ela está sendo guiada e direcionada pelo Deus da história. Sabe aqueles momentos onde aparentemente a situação não está tudo fora de controle? Olha para cá, ela nunca esteve no seu controle. Engano seu achar que algum dia ela esteve no seu controle. Sua história, sua família, seu casamento, suas finanças, sua empresa, tudo isso, seu serviço, tudo isso está debaixo do Deus da história. Seus filhos, sua saúde, tudo isso está debaixo do Deus da história. Então descanse nele. Se Deus construiu e costurou a história da humanidade para que o filho dele viesse, e ele deu a você o filho dele, Romanos capítulo 8, verso 30, se eu não me engano, diz: uma vez que ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará gratuitamente todas as coisas. Filhos meus, Deus sabe do que vocês precisam, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das vossas necessidades. Ele é o Deus que exige descanso. As Escrituras nos diz, o Salmo, que nós precisamos descansar, confiar, entregar as coisas nas mãos do nosso Deus. Aprenda e entenda, Ele é o Deus que receberá a glória no final da sua história. Por isso, às vezes, a coisa parece virar tudo de cabeça para baixo, sair tudo do seu controle. Porque quando você sai do controle, você começa a entender que é Deus que tem que assumir. E aí o rumo da vida Ele vai caminhar. Porque a Ele é que as coisas devem ser direcionadas. Agora, repense se sua vida tem sido vivida para a sua própria satisfação. Deus não é o centro da sua vida. Isso trará a você a condenação de abandonar a Deus. Cuidado, se você tem vivido só para ser feliz, para ter uma casa no final, para ter uma família bonitinha, para as coisas estarem bem, você está vivendo a vida longe de Deus. E viver a vida longe de Deus é perigoso.
porque você pode colher a ira dele sobre você. Finalmente, corra para Cristo. Ele é quem de fato pode alinhar a sua vida para que ela glorifique a Deus em tudo. Foi Jesus que trouxe Deus de volta à nossa alma. Só Ele pode direcionar a sua história. É à luz do Evangelho é que você mede como você pode fazer as coisas para a glória de Deus. Se não, você vem à igreja para a sua glória, lê a Bíblia para a sua glória, faz jejum para a sua glória, ajuda os pobres para a sua glória, faz um monte de coisa que parece boa, mas para a sua glória. E lembre-se, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Essa semana nós faremos 500 anos de reforma. Que a reforma do Espírito aconteça em nossa alma. Que o Espírito Santo renove o nosso pensamento. Que o resgate às verdades da Escritura, da exposição real, sejam de fato trazidas a nós. Eu sei que às vezes existem textos difíceis de interpretação e que a exposição ela é pesada e difícil, mas nós temos que ser o mais fiel possível à exposição, porque é isso aqui que muda a sua história. Sola Escritura. É aqui que você descobre a verdade, somente na Escritura. Sola Fide, somente parando de confiar em você e passando a confiar em Jesus é que você pode herdar o céu. Sola Gratia, somente a graça de Deus. Não há mérito do que seu, não há o que você possa fazer, a não ser confiar em Jesus. Por isso, solos Christus, ou somente Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e homem. Sua ação, suas obras são insuficientes para ir ao encontro de Deus. E quando nós olhamos para todo esse processo de um Deus condutor da história, damos um brado de vitória e cantamos hinos de louvores, como Paulo diz: ó profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Quão insondáveis são. Por isso, concluímos assim como Paulo: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Só lhe deu glória.